Olá pessoal, como vocês estão? Prazer, meu nome é Eduardo Giovanelli, sou psicólogo cognitivo comportamental. Atualmente estou fazendo especialização em TCC e hoje iremos falar sobre erros e distorções cognitivas. Mas pode me perguntar, Eduardo, o que seria erros ou distorções cognitivas? São erros que normalmente a gente comete no nosso cotidiano, muitas vezes sem a gente saber. E isso é através dos nossos pensamentos. Então é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque toda vez que cometemos um erro ou uma distorção cognitiva, estaremos cientes de que estaremos cometendo esse erro. Existem diversos erros e diversas distorções cognitivas que você que está assistindo, eu também, já cometi e cometo ainda nos meus dias. Então vamos lá. Um dos primeiros pensamentos ou erros cognitivos que cometemos seria o pensamento dicotômico. Esse pensamento dicotômico, normalmente, são pensamentos ao extremos, de 0 a 100. Então, suponhamos, uma pessoa ela não acorda num dia legal, ou o dia dela está muito bem, mas ela não enxerga, às vezes, o meio termo desse dia. Que o dia, muitas vezes, ele pode ser produtivo lá na frente. Então, ela é 0 ou 100. Por exemplo, ou o dia é bom ou o dia é ruim. Percebe? Não existe um meio termo. O segundo pensamento ou erro cognitivo que a gente comete com frequência seria a catastrofização. A catastrofização, normalmente, é quando a gente começa a prever o futuro de uma forma negativa, sem levar em considerações outras variáveis mais prováveis. Então, suponhamos esse exemplo do que eu citei em relação ao nosso dia. Você acorda num dia ruim, não é um dia legal para você, e você já começa a imaginar que o seu futuro vai ser pior do que agora. Então, você catastrofiza o seu problema. E de uma certa forma, pessoal, isso não vai favorecer em nada, muitas vezes, para o seu dia. Porque um dos princípios básicos da TCC é o quê? A forma como você pensa, é a forma como você se comporta, é a forma como você sente as suas emoções e também gera reações emocionais. Tudo bem? O outro pensamento ou distorção cognitiva que cometemos seria desqualificar ou desconsiderar muitas vezes o positivo. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Suponhamos que eu, Eduardo, vou num parque, né, e eu estou me divertindo, e eu tô lá com as pessoas que eu gosto, e de repente acontece um imprevisto. Suponhamos que uma pessoa esteja passando de bicicleta e ela passa com a bicicleta no meu pé. Então eu fico muito nervoso e aí o meu dia desanda. Então eu começo a desqualificar muitas vezes os fatores positivos que antes estavam me fazendo muito bem e volto ao foco do negativo. Percebe? Então, percebe, pessoal? Quem aí de vocês nunca cometeu um erro desses, né? Normalmente a gente comete com frequência e é legal que a gente tenha consciência disso. O quarto erro ou distorção cognitiva seria o raciocínio emocional. E o que é esse raciocínio emocional? Às vezes a gente sente coisas, então o sentimento nosso nos fazem ter pensamentos que nós chamamos de disfuncionais, que são pensamentos que não condizem muito com a sua realidade ou pensamentos que não vão te favorecer no seu futuro ou no seu presente. Então esse raciocínio emocional é quando você sente alguma coisa. Suponhamos, você está conversando ou você conhece uma pessoa nova. E a partir do momento em que você vai conversando com ela, você percebe que você está sentindo uma energia negativa ou você sente alguma coisa negativa em você. E aí o que acontece? Você começa a ter uma visão distorcida muitas vezes daquela pessoa. O outro erro ou a outra distorção cognitiva nós chamamos de rotulação. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre rotulações, né? Então, de uma forma bem simples, mas que é bastante interessante a gente saber, rotulação é quando você rotula a si mesmo ou ao outro de uma forma negativa. Então, suponhamos, você conhece uma pessoa e você tem uma experiência com uma pessoa de uma forma negativa. Suponhamos que essa pessoa que você tem experiência, ela tem uma tatuagem. Então, ela agiu com você de uma forma negativa. Então, você pode rotular que todas as pessoas que têm tatuagem, elas vão agir daquela forma. Ou em relação a você mesmo.
rotular que você sente uma determinada emoção, então todos vão sentir aquela emoção quando olhar para você ou quando estiver fazendo os mesmos comportamentos que você. Percebe? É um evento só que você vai rotulando, você vai expandindo para os demais. O próximo item seria a magnificação e minimização, muitas vezes, dos nossos pensamentos. Então, como é isso? Às vezes, nos comparamos com outras pessoas e nessa comparação, magnificamos o outro e minimizamos nós. Então, o que acontece? Suponhamos um exemplo para ficar mais didático. Eu, Eduardo, eu me comparo com um profissional, um psicólogo muito mais tempo formado. Então, eu minimizo os meus ganhos e os meus sucessos e maximizo muito o outro. E aí, cá entre nós, pessoal, quantas vezes a gente não cometeu esse erro, não é mesmo? O próximo erro ou distorção cognitiva chama-se de filtro mental. O que seria esse filtro mental? Quando a gente dá atenção muito para um aspecto negativo. Então, sabe aquele filtro dos sonhos que você compra? Imagine um filtro dos sonhos aqui, na minha frente. Então, um evento positivo, suponhamos aquele evento do parque que eu já havia falado antes, ele passa por esse filtro, então, a partir do momento que ele vai passando por esse filtro, ele vai tendo uma outra percepção, uma outra verdade, que, na verdade, sabemos que não é a verdade absoluta, mas é a verdade a partir dos seus pensamentos e a partir das suas vivências ou das suas emoções. Então ele passa por esse filtro e ele, como falamos na terapia cognitiva, a pessoa ela significa de uma outra forma. Então o que seria esse significar de uma outra forma? Digamos, você tem um significado sobre um determinado assunto ou um determinado tema e você ressignifica, você atribui um outro significado que na verdade seria um significado disfuncional que não te dá fatores positivos ou que de uma certa forma não te colabora para a sua vida, tudo bem? O próximo item seria o de leitura mental. O que seria essa leitura mental? E esse é um dos erros cognitivos mais comuns que a gente faz. É quando suponhamos que a gente tem uma bola de cristal e a gente consegue prever o que o outro está pensando. A gente acha o que o outro está pensando. Então suponhamos que eu, Eduardo, acabei de sair do metrô, todo mundo lá passando, né? Suponhamos que eu estou na Sé, todo mundo passando e de repente uma pessoa me olha estranho. Quando uma pessoa ela me olha estranho, eu vou olhar de volta para ela e vou pensar, o que será que ela está pensando de mim? Ah, eu acho que eu não estou com uma roupa legal, ou será que eu tenho alguma coisa no meu rosto, ou a pessoa não foi com a minha cara. Percebe? Você vai prevendo o que o outro está pensando, mas normalmente esses pensamentos eles não condizem com a sua realidade, porque você está fazendo previsões, tudo bem? O próximo item seria o item de supergeneralização. Então, o que é esse supergeneralização? Suponhamos que você que está assistindo esse vídeo, ou eu mesmo, acontece um determinado fator com você e você expande esse fator ao ponto de contagiar outros fatores. Então, para ficar mais didático ou melhor de se entender, suponhamos que você esteja numa festa com seus familiares e de repente o seu tio, ou seu pai, ou sua mãe, ou até mesmo seus irmãos falam em alguma coisa que você não goste, mas é um membro da sua família. Então, um membro da sua família fala uma coisa que você não gosta, você guarda para você, mas você generaliza, você supergeneraliza para toda a sua família. Então, o conflito, digamos, ou o fator negativo que você ouviu de uma pessoa da sua família se expande para toda a sua família. Percebe? O próximo item seria de personalização. O que seria o de personalização? Quando você acha que você é o culpado das coisas negativas que estão acontecendo. Então você atribui fatores negativos externos como sendo influência sua. Então suponhamos, você encontra uma pessoa, um amigo seu, na rua, e de repente ele não está num dia legal, o dia dele não foi bom, e você acredita que você é o culpado daquilo, quando na verdade não é. Não precisa ser amigo seu.
é qualquer pessoa. Existe um fator negativo acontecendo com uma determinada pessoa e você acha que você é o causador disso. O próximo item, ou próxima distorção cognitiva, seria afirmações que a gente faz como deveria ou tenho que. Então essas afirmações são duas. Vamos concentrar a primeira como deveria. Então são fatores no seu passado que você relembra que você deveria ter feito aquilo, deveria ter feito de uma outra forma, só que você não fez. Mas cá entre nós, pessoal, o que isso vai te ajudar você voltando no passado? O passado, infelizmente, não tem como a gente voltar, mesmo com fatores de deveria. A gente pode mudar o nosso presente, nem o nosso futuro a gente pode mudar o presente para contribuir com o futuro. No passado, a gente tem muito a aprender com ele, mas não temos como voltar no passado. Então, quando você tem esse pensamento de deveria, na verdade você se cobra muito de fatores que você deveria ter feito, só que você não fez. E o próximo pensamento seria o pensamento de tenho que. Ele é mais voltado para o presente e para o futuro. Esse deveria é mais para o passado. O tenho que são pensamentos que eles não te favorecem também, em momento nenhum, porque eles são muito à base de regras. E o nosso cérebro, ele não funciona muito à base de regras. Então, quando você fala tenho que fazer um determinado assunto, você não enxerga outras hipóteses para se chegar naquele objetivo que você almeja. Tudo bem? O próximo item, que seria o penúltimo, seria visão em túnel. Então, o que seria essa parte de visão em túnel? Imagine você em um túnel no qual você só enxerga o fator negativo. Só enxerga o fator negativo sem verificar nenhum aspecto positivo. Então, suponhamos eu, Eduardo, as pessoas tentam me colocar para cima, tentam me falar coisas positivas e eu não consigo enxergar fatores positivos. E isso cada vez mais vai influenciando nas minhas emoções, vai influenciando na inibição dos meus comportamentos, que eu não vou tendo meus comportamentos, e de uma certa forma, através desses pensamentos, vai interferir diretamente nas minhas reações fisiológicas. Como, por exemplo, tremores, choros, sudorese, entre outros. Então, pessoal, tecnicamente, esses são os 12 erros e distorções cognitivas. Porém, eu, Eduardo, acrescento mais um desses erros, que seria de comparação. Quando a gente se compara com os outros, independente a qualquer fator, a gente tende a minimizar nós, como a gente já falou de minimização e maximização, mas essa minimização, muitas vezes, você desconsidera completamente todos os seus ganhos e maximiza o outro, no sentido de você enxergar somente os aspectos positivos da outra pessoa, sem verificar os aspectos negativos. E também, quando você se compara com você esquece de enxergar os seus aspectos positivos e foca somente nos negativos. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pode deixar um like aqui, que estará nos ajudando muito. O intuito desse vídeo é justamente compartilhar conhecimentos para que você se torne o seu próprio psicólogo. Um grande abraço e até a próxima.